Fala galera, hoje nós vamos falar sobre o Pepe Guardiola, famoso carequinha de ouro. Hoje nós vamos falar um pouquinho do grande poder que o Guardiola tem em ganhar títulos gigantescos, né, como Premier League, UEFA Champions League e outros campeonatos bem disputados ao longo de sua carreira, né? E falar que esse cara é sensacional e ele consegue ter muitas ideias e com essas suas ideias, todo ano ele leva sempre um título importante na sua carreira. E você, Juninho, o que você acha aí? Você que você é muito fã do Pep Guardiola, fala um pouquinho sobre o Guardiola que revolucionou o futebol e que inspira muita gente que gosta de ver futebol bonito hoje em dia. Bom, ele é disparado o melhor treinador que eu vi, né? Eu acho que ele é um dos melhores treinadores da história do futebol, isso é indiscutivelmente. É um cara que conseguiu revolucionar o futebol mundial. É um treinador que tem várias táticas de jogo, não é pego só uma tática de jogo. No próprio Manchester City, ele, ele muda muito o time, ele joga de várias formas táticas. Acho que ele confunde muito os adversários, confunde muito é, os outros treinadores, porque ninguém sabe realmente o time titular do Manchester City, a forma que ele vai jogar. A cada jogo ele tem um time bom a cada jogo, ele não é preso só ao sistema tático, ele joga em várias maneiras. Ele revolucionou o Manchester City, revolucionou o campeonato inglês também. Ele joga no Manchester City com várias formas táticas, ajuda muitos jogadores a melhorar, né, o seu nível futebolístico, como o Stones, o Akanji, o próprio o Ake. Ele é um monstro, mano. Como treinador, ele é um monstro. Eu acho o Guardiola muito inteligente, né? Não só eu, né? Quase todo mundo que conhece ele acha ele muito inteligente, não tem como falar que ele é muito inteligente. Ele tem umas ideias muito interessantes, né? O Manchester City, quando ele chegou no Manchester City, o Manchester City era considerado um time mediano na Inglaterra. Era tipo meio que um caçulinha de Manchester, né? Porque o United sempre foi acima do Manchester City. Mas depois que o Guardiola chegou no Manchester City, ele começou a implementar o trabalho dele, né? O trabalho dele é sempre mudando o time, né? Mudando o time todo. Ele prefere pegar jogadores com pouca mídia e depois fazerem esses jogadores crescerem no meio do futebol, como aconteceu com tem muitos jogadores, né? O Bernardo Silva, ele era até conhecido no Mônaco, mas ele não era conhecido no mundo. Ele era conhecido no mundo para quem é amante de futebol mesmo, né? Porque no Mônaco ele começou bem, começou destruindo naquela Champions League que ainda o Mbappé jogava, mas conhecido de verdade mesmo, foi depois que ele começou a trabalhar com o Pep Guardiola. Não só ele, mas outros jogadores. Estou citando aqui o Bernardo Silva porque é um jogador atualmente titular do Manchester City, é um dos caras do time. Para mim, ali dos caras que cria jogadas com o Manchester City, para mim foi o jogador mais importante da última temporada, depois do Rodri. Estou falando de criação de jogadas, né? Porque teve muitos momentos que o De Bruyne se machucou ali, né? Mas o Bernardo Silva foi um cara muito importante na eliminação do Real Madrid, né? Ele que bagunçou o Real Madrid no jogo de volta da semifinal da Champions League e o City acabou indo para a final da Champions League. E também contra o Bayern também ele foi muito decisivo, fazendo jogadas brilhantes contra o Bayern de Munique. E o Guardiola ele tem umas ideias muito interessantes, né? Ele que pegou o Stones como zagueiro, aí viu que o Stones não estava se dando muito bem como zagueiro e teve uma ideia de botar o Stones de segundo volante. E às vezes, se for verem os jogos do Manchester City, às vezes o Stones
até finaliza, vai até lá na área do adversário, coisa que o Stones nunca esperou na carreira dele, né? Jogar de volante. E o Guardiola conseguiu botar o Stones de volante. E outros jogadores que ele também mudou bastante, botando o Ake de lateral esquerdo, sempre foi zagueiro, e desse jeito ele conseguiu ganhar a UEFA Champions League. Na verdade, não só a UEFA Champions League, né? A Tríplice Coroa, com o Manchester City. Coisa que não é fácil, né? Não é fácil ganhar a Premier League nem a Champions League. Ele conseguiu ganhar as competições mais difíceis do mundo, ele conseguiu ganhar pelo Manchester City um ano. E como tu falou, ele não é apegado, meu irmão. Pode ver que ele ganhou a Champions jogando com aqui na lateral esquerda. Ele teve um momento que botou o Akanji na lateral direita, quando o Alquerim estava vindo tão bem. Mas também assim, ele ganhou a Champions com aquele o Akanji e o Stones, mano. O Stones e o Rubem Dias, com quatro zagueiros no time, né? Só que o Stones jogando mais como um cara de como um cara de meio campo. Mas é isso que tu falou, ele revela muitos jogadores, ele pega jogadores com muita pouca grife e consegue tirar muita coisa desses jogadores. Ele É, consegue ele, tirar muito. ele, ele acabou jogando uns jogos com 5 zagueiros, né, em campo, né? Aqui de lateral esquerdo, botou dupla de zaga o Akanji com Rubem Dias, a Estônia de primeiro volante, aí um que é outro lateral direito, ele botou quem... Ah, teve uma vez também que ele foi assim, que ele foi com Ake de zagueiro pro lado direito foi com Rubem Dias, pelo lado direito foi com Akanji, lateral direito, pelo lado esquerdo foi com Givardiol, e de segundo volante com o Roder, ele botou os Stones. Mas isso daí já foi já depois de ter ganho a Champions League, mas ele chegou a jogar assim na final da Supercopa da UEFA e algumas partidas. E eu acho que ele chegou a jogar assim no primeiro jogo do Mundial de Clubes, se eu não me engano, mas o Guardiola faz é sensacional, né? E vale ressaltar também que na temporada passada o Manchester City não era o líder, ficou muito tempo não sendo o líder da Premier League e conseguiu ainda ser campeão com o time desfalcado. Ele começou essas ideias aí de colocar zagueiro de volante, porque ele estava com o time desfalcado, então ele precisou ter essas novas ideias aí, né? E mesmo assim conseguiu ganhar vários títulos importantes. Ele abriu mão do João Cancelo, que não estava se dando bem com ele. O João Cancelo foi emprestado para o Bayern de Munique, ele botou aqui de lateral esquerdo, assumiu a responsabilidade e fez o Ake também ficar confiante, se sentir seguro. E também foi maneiro também que esse ano tá quase a mesma coisa, né? Porque o City não é o líder da Premier League, não era, na verdade, porque nesse momento o Manchester City está jogando, né? E vai passar o Liverpool. O Liverpool provavelmente vai passar o Liverpool, pode ser campeão de novo. Quase não, no meio da temporada, né? Alcançando o líder do campeonato, igual o Arsenal, tá? Ficou muito tempo como líder do campeonato na temporada passada e o City acabou passando sendo campeão, com essas ideias aí do Guardiola botando o zagueiro de volante. E sobre uma notícia importante que ele declarou essa semana na ESPN, o repórter da ESPN, ele falou que tem um desejo de, antes de terminar a carreira dele, assumir uma seleção. E ele falou que pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 10 anos. Ele falou que antes dele parar, se aposentar, ele vai querer pegar uma seleção. E, então, incluindo nessa seleção que ele pode treinar, muito se diz da seleção da Inglaterra, que vem com uma geração muito boa, pode ser a seleção da Espanha, a da Alemanha, eu não sei, e tem a seleção brasileira que ele tem um apreço. Eu acho que seria legal ele treinar a seleção da Espanha. Eu acho que seria interessante. A Inglaterra também, né? Porque ele trabalha na Inglaterra, mas como ele é espanhol, eu acho que seria legal também por conta das ideias dele. As ideias dele batem muito com a seleção da Espanha, porque ele gosta de jogador jovem, ele gosta de jogador que não tem muita mídia, ele consegue trabalhar ali, né? Não gosta de jogador tipo assim, medalhão. Então, na seleção da Espanha, que tem o ritmo de jogo, o estilo de jogo da Espanha é o toque de bola, né? E o Guardiola gosta de toque de bola, ele gosta de jovem, assim, que não tem
muita grife. Então, acho que na seleção da Espanha seria interessante, né? Eu sei que lá tem o Pedro, tem o Pablo Gavi, mas, pô, o Pedro e o Pablo Gavi só ganharam a La Liga, né? Com todo respeito à La Liga, mas, pô, não ganharam uma Champions League. Mas pro Guardiola seria interessante. Na Inglaterra, ele teria muito medalhão. Teria muito medalhão na Mas, Inglaterra. Muitos mas jogadores também, do Champions League e as outras paradas. Na seleção da Espanha, não. Ele tem muito jogador na seleção da Espanha que muita gente ao redor do mundo não conhece, né? Se eu falar assim, alguém conhece o Oyarzabal? Pouca gente conhece. Alguém conhece o Dani Olmo? Alguém conhece o Davi Garcia, zagueiro do Sassuolo? Alguém conhece o Yeremy Pino, o ponta-direita do Vila Real? Alguém conhece sei lá, o Pedro Porro? O Pedro Porro está sendo conhecido agora porque ele joga no Tottenham, mas quando ele jogava no Sport, ninguém conhecia ele, só lá na Europa mesmo. Então, essas coisas aí, né? O Guardiola na seleção da Espanha, eu acho que ele seria o ideal para ele, porque também ele já falou também que ele tem sonho de treinar a seleção do seu país, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Ele falou que é daqui a uns 10, 15 anos, porque ainda não pensa nem tão cedo ir para a seleção. pô, daqui a 10, 15 anos, essa seleção será outra. Eu acho que ele vai para a seleção brasileira. Ele ainda vai para a seleção brasileira. Eu ainda tenho essa fé ainda. Então é isso, rapaziada. Mais um vídeo se foi. Se inscreva no canal, comenta, compartilha, deixa o like. E vai na bio aí, ó, e vai em todas as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Kawaii. É o mesmo nome em todas. Então se inscreva, acompanhe nós e até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis.